Bom, vamos continuar aqui com a parte 3, né, que trata dos mecanismos das coenzimas. Como a gente vinha vendo, isso é uma boa área para entender como as reações químicas que aprendemos aí na química orgânica são os mecanismos de nucleófilos, eletrófilos, substituições eletrofílicas, catálise ácida, catálise básica. Também existem seus paralelos na síntese, né, na biossíntese orgânica, que envolve enzimas, cofatores, coenzimas. Então, uma boa ponte aí. E apesar de nem toda vez ser mostrado com essa profundidade as reações bioquímicas, né, do metabolismo, mostrando com todo esse nível de detalhe, fica claro que todas essas reações, em última análise, de forma mais profunda, envolve reações químicas conhecidas, né? Que são essas reações de substituição de eletrófilo, de nucleófilo, de catálise ácida. Apenas acontece dentro de sítios ativos em que, né, os grupos funcionais, os catalisadores ácidos, bases, são dispostos de uma forma a aumentar a eficiência da reação dentro do sítio ativo. Inclusive, uma grande parte da estrutura proteica da enzima, isso daí tudo é para fornecer uma estereoespecificidade nas reações. Por isso que necessita de uma proteína grande para que sua estrutura terciária possa construir sítios ativos tridimensionais nas quais o substrato vai se encaixar com uma conformação única. Então, por isso que precisa, para criar essas bolsas, esses sítios ativos, é que necessita de uma estrutura macromolecular, que são as enzimas. Para fornecer, né, os grupos que vão catalisar a reação, tá? Os ácidos, as bases, e também a disposição do substrato de forma estereoespecífica dentro desses sítios ativos. Por isso que precisa de estruturas maiores para alojar, né, o substrato e proporcionar todos os acessórios, né, que vão promover a transformação dentro do sítio ativo. Estão todos ali, né, os grupos funcionais ácidos, bases posicionados corretamente e causando impedimento espacial para reações colaterais indesejáveis. Então vamos lá, dando continuidade a esse assunto. Temos aqui o piridoxal fosfato, o fosfato de piridoxal. Esse al ao final significa que é um aldeído e é um cofator, né? Uma coenzima. Quando se trata, o cofator é uma molécula orgânica, ela é chamada de coenzima. Quando o cofator é um cátion metálico, simplesmente é um cofator inorgânico aí. Então, as coenzimas nada mais são do que moléculas orgânicas que são necessárias que estejam dispostas adequadamente no sítio ativo para promover reações de catálise, né? Catálise dentro do sítio ativo aí. E por que necessitam desses cofatores? Porque as estruturas proteicas formadas por 20 aminoácidos naturais, elas nem sempre possuem, né, em suas cadeias laterais, né, grupos funcionais que suprem as necessidades de certas reações. Então, normalmente os sítios ativos são formados e têm à disposição ali, dentro desse sítio ativo, cadeias laterais de aminoácidos. Essas cadeias laterais podem ser ácidas, de natureza ácida, como ácido glutárico, glutâmico, né? E também de natureza básica, como lisina, por exemplo, né? Então, nem sempre apenas com essas cadeias laterais o sítio ativo dispõe de toda a funcionalidade necessária, né, para funcionar e para promover a catálise. Nesse caso, algumas moléculas orgânicas, outras, né, que não são parte da proteína, são requisitadas
para constituir o sítio ativo e promover a reação de catálise. E essas moléculas são aí chamadas de coenzimas, muitas delas são vitaminas. Já vimos algumas aí ao longo desse capítulo. Vamos ver agora o piridoxal fosfato, ou fosfato de piridoxal, que é a vitamina B6. Está aqui, né? Piridoxina é um anel piridínico, protonado aqui no caso, na forma salificada, portanto. Tem uma hidroxila aqui em posição 3, o nitrogênio em posição 1, posição 2 aqui tem uma metila, 3 tem uma hidroxila, na posição 4 tem um grupo metileno hidroxi, né? E na posição 5 tem outro metileno hidroxi. Esse segundo grupo metileno hidroxi aqui, na posição 5, ele pode estar na forma de fosfato, tá fosfatado. Daí temos o fosfato de piridoxal. E a hidroxila, metileno hidroxila aqui, da posição 4, ele pode estar oxidado a um aldeído. Então são formas, né, transformadas que o organismo promove na piridoxina para tornar ela sua forma ativa, transformar aqui, passar para sua forma ativa, que é o fosfato de piridoxal, que pode ser representado por PLP, P de fosfina, de fósforo, né? L de piridoxal, L do piridoxal fosfato, portanto, né? Fosfato com P. E como que essa proteína, essa coenzima, né, essa vitamina, né, também chamada de, né, uma coenzima, atua como coenzima, ela se liga à enzima. A enzima é representada pela letra E, e um resíduo dessa enzima, um resíduo de lisina. Sabemos que a lisina possui uma cadeia lateral com nitrogênio na ponta, né? Então, uma cadeia lateral de uma lisina, sabemos que ela tem 4 carbonos, essa cadeia lateral da lisina, com um NH2 na ponta, aqui, uma amina, né? Então, ela é uma base, portanto, ela tem características básicas, né? Essa cadeia lateral da lisina. Então, a lisina faz parte da enzima, da estrutura primária aí da enzima. E ela possui essa cadeia lateral. Quando essa cadeia lateral amina, né, uma amina primária, reage com um aldeído, né, o piridoxal, forma uma imina. Essa reação ela pode ser bem descrita lá em reações de aldeídos e cetonas, né, no capítulo, acho que 18, 19, que temos essas reações bem facilmente, ou seja, o nitrogênio aqui da amina, originalmente com 2 hidrogênios, ataca o carbono carbonílico aqui, acontece uma desidratação e formação de uma imina. Sai uma molécula de água, o oxigênio leva 2 hidrogênios, 2 hidrogênios estavam ligados ao nitrogênio, era uma amina NH2 aqui, uma amina primária, sai os 2 hidrogênios do nitrogênio da lisina aqui, e o oxigênio para formar água e forma uma imina. Essa imina ainda detém alguma característica de uma carbonila, né? Enquanto a carbonila é uma carbono dupla O, uma imina é carbono dupla N. Então está aqui, uma imina. Essa imina é a forma pelo qual a coenzima, né, essa vitamina B6, vai atuar no sítio ativo. É assim que ela vai ficar alojada lá no sítio ativo, na forma de imina. E uma das primeiras coisas que acontece quando vem um aminoácido é uma transiminação. Ou seja, essa imina, que é originalmente estabelecida entre o nitrogênio de uma cadeia lateral de uma lisina aqui na enzima, esse nitrogênio sai para entrar um alfa-aminoácido, né? Um grupo amino de um aminoácido. Sabemos que todo aminoácido possui um nitrogênio na posição, né, um grupo amina no carbono alfa. Então, esse nitrogênio de um aminoácido, o grupo amino do aminoácido se toma o lugar desse nitrogênio da cadeia lateral de uma lisina. Né? Então, uma das coisas que acontece é uma transiminação. Né? Ou seja, um aminoácido chega, um aminoácido aí com nitrogênio terminal, né? Nitrogênio alfa
grupo amino alfa livre e entra no lugar, toma o lugar do nitrogênio da cadeia lateral da lisina aqui da enzima. Então a lisina se desprende e esse grupo se liga formando uma nova imina, mas agora com um grupo amino de um aminoácido. É uma das primeiras coisas que acontece sempre com, né, com esse grupo funcional, com essa fosfato de piridoxal, aqui, com essa coenzima. E depois as reações acontecem na sequência aí, uma transaminação. Vamos ver isso com detalhes. Requeridas por enzimas que catalisam certas transformações de aminoácidos. Então, a maior parte das reações catalisadas pelo fosfato piridoxal ocorre com aminoácidos. Vamos ver as reações. Ele promove reações de descarboxilação de aminoácidos, transaminação de aminoácidos, racemização de aminoácidos, eliminação, quebra da ligação alfa-beta, eliminação em beta, várias reações aí que são todas catalisadas pelo fosfato piridoxal, que é a vitamina B6. Então, quais são as reações que são catalisadas, né, pelo piridoxal? Fosfato de piridoxal, que é a vitamina B6. Ela promove reações com os aminoácidos, ela atua sobre aminoácidos, rompendo uma dessas ligações, ou promove uma descarboxilação, a perda do grupo carboxila de um aminoácido. Pode acontecer a transaminação, ou seja, a saída da amina de um aminoácido, né? A retirada desse grupo amino, do aminoácido, para formar aqui no lugar uma carbonila, né? Então sai o grupo amino. Também pode haver a ruptura dessa ligação carbono-alfa com um grupo, né, com a cadeia lateral desse aminoácido. Ou seja, qualquer uma dessas 4 ligações aqui acaba se rompendo. Inclusive, na transaminação, com a saída do grupo amino, sai tanto o grupo amino quanto o hidrogênio para se formar uma carbonila aqui nessa posição, aqui na transaminação. É um processo em que o grupo amino é transferido para um outro grupo alfa-cetoácido. Então, ao mesmo tempo que aqui vai se formar um cetoácido na posição alfa, né, vai sair o grupo amino e o hidrogênio para formar uma dupla aqui, da mesma maneira vai sair também de um outro cetoácido, vai receber esse grupo NH2 aqui. Nós vamos ver isso com detalhes. Bom, temos aqui o primeiro passo de atuação, né, da piridoxal. Fosfato de piridoxal fosfato, ou fosfato de piridoxal. Nesse caso, se trata da vitamina B6. Então, ela atua sobre aminoácidos. E a primeira coisa que um aminoácido faz, né, a primeira reação que ocorre com um aminoácido é se ligar, sofrendo aí uma transaminação. Não é transaminação, é transaminação. Essa letra aí faz uma grande diferença. O que é uma imina? Uma imina é quando o nitrogênio está duplamente ligado ao carbono, né? Em vez de ser uma amina, é uma imina. Quando o nitrogênio está ligado apenas com ligações simples a carbono, nitrogênio é uma amina. Quando é uma ligação dupla carbono-nitrogênio, é uma imina. E quando é uma ligação tripla, é uma nitrila, né? Tá certo? Então, recordando aí. E uma transaminação é a substituição do grupo C dupla N aqui de uma imina por um C dupla N com outra imina. Note que aqui a primeira imina é uma imina formada, né, por uma cadeia lateral de uma lisina. A lisina acaba em NH2, né, uma cadeia lateral de um aminoácido lisina que faz parte aí de uma enzima. A enzima tem a sua cadeia polipeptídica e os aminoácidos se ligam através de ligações peptídicas, do tipo amida, né? Um aminoácido se liga a outro. E cada aminoácido tem sua cadeia lateral, que é a diferença de um aminoácido do outro. E o aminoácido lisina possui a cadeia lateral NH2 aqui, ó, essa cadeia lateral. E esse NH2
ele forma, né, passível de formar grupos iminas com aldeídos. Então, os aldeídos, né, têm essa reação já descrita, o mecanismo, uma reação simples de formação de imina, libera uma molécula de água e forma essa dupla ligação aqui. Então, o aldeído, onde tinha o grupo cetônico do aldeído, se forma o grupo C-N de uma imina. Então, a imina original é o piridoxal ligado covalentemente à enzima, né, através de uma ligação imina aqui com a cadeia lateral de um aminoácido de lisina que está ligado à enzima. Tá? Isso aqui está vendo. Ela é estabilizada, essa imina, nessa posição, inclusive por uma hidroxila em posição orto aqui, né? Lateralmente aqui. Formando aqui uma ponte de hidrogênio da hidroxila orto com o nitrogênio da imina. Está justamente numa disposição espacial para estabilizar, né? E é fácil esse hidrogênio ser transferido para o nitrogênio e ser devolvido para o oxigênio. Ele fica aqui a meio caminho entre os dois aceptores, né, de hidrogênio, formando aí uma ponte de hidrogênio típica, né? Daí o que acontece? Essa imina, para ser sofrer uma transiminização, né, ela primeiramente acontece um ataque do par de elétrons do aminoácido, isso que é um aminoácido qualquer que vai sofrer a transiminação, ele que vai entrar no lugar desse nitrogênio da enzima aqui, da lisina. Então a lisina está aqui, ele vai sair, e quem vai entrar no lugar vai ser esse nitrogênio de um aminoácido qualquer. O primeiro passo é um ataque nucleofílico, par de elétrons do nitrogênio. Ele é básico, ele é um doador de elétrons, ele é uma base de Lewis, né? Ele ataca esse carbono por quê? Porque o nitrogênio, ao ser protonado aqui pelo hidrogênio da hidroxila orto, ele sofre uma pressão, o par de elétrons são retirados desse carbono. O simples fato de já ser uma imina já dá uma certa eletrofilia a esse carbono, que essa estrutura imina aqui é muito similar a uma carbonila. Não é tão, né, eletrofílico o carbono de uma imina quanto o carbono de uma carbonila, mas inclusive o fato de ter um próton aqui retirando elétrons do nitrogênio aumenta a pressão sobre o carbono aqui, né, o efeito retirador de elétrons desse carbono aqui. E esse carbono, então, ele fica eletrofílico, então ele recebe os elétrons de um aminoácido. Aí, aqui já note que tinha dois hidrogênios ligados ao grupo amino, aqui passa a ter um, porque um desses hidrogênios já foi transferido para esse outro nitrogênio aqui do lado. Esse nitrogênio aqui do grupo imino original. E o hidrogênio do oxigênio continua lá, né? Então aqui foi se comer um passo aí para simplificação, então não ficar tão congestionado. Mas o primeiro passo é um ataque desse par de elétrons ao carbono. Esse nitrogênio fica positivo, porque doou um par de elétrons, né? Esse nitrogênio fica positivo. E para se livrar da carga positiva, ele migra um próton, migra daqui para o nitrogênio. Por isso que ele já está aqui. Então, dos dois hidrogênios originais que havia na mina aqui, um foi transferido para o nitrogênio logo após o ataque, né? Ataca o carbono da imina, o nitrogênio fica positivo, porque doou o par de elétrons, se livra da carga positiva doando um próton H+, que migra para o nitrogênio da imina original. Tá aqui. Daí forma esse sistema com um carbono ligado a dois grupos aminas, né? O carbono original ligado a dois. Se uma das ligações pode se quebrar. Se quebrar, né, essa ligação e restituir um grupo duplo, uma dupla ligação carbono-nitrogênio aqui com o nitrogênio entrante, aí nós temos a conclusão da transiminação. Mas se o par de elétrons vir do grupo do nitrogênio original, a reação retrocede e volta a ter a imina. Ou seja, tanto um quanto o outro nitrogênio pode restabelecer uma dupla ligação aí, estabelecer uma dupla ligação com o carbono formando uma imina. Pode restabelecer a ligação dupla aqui e retroceder, ou pode restabelecer, né, se formar uma ligação dupla carbono-nitrogênio aqui e formar uma nova imina.
Então, e é isso que acontece, né? Essa reação são todas reversíveis, por quê? A enzima, como sabemos, ela favorece as reações em ambos os sentidos. O que pode fazer com que uma reação vá numa direção ou noutra é a concentração dos reagentes, né? Se você for retirando os produtos da presença da enzima, não havendo o produto no ambiente, na proximidade da enzima, ela não tem como promover a reversão da reação, porque o produto vai sendo retirado, né? Vai sendo retirado para outros organelas ou vão sendo transferido para outros sistemas enzimáticos, enfim. Se o produto não está presente, ele não está disponível para fazer a reação no sentido inverso. Então, a enzima em si, ela promove a reação em ambos os sentidos sempre. E, bom, só lembrando aqui o P, esse P é o grupo fosfato, né? Ela está fosfatada, né? Piridoxal fosfato, né? Por isso que tem esse primeiro P aqui, esse grupo, piridoxal fosfato. Bom, então tá aí, sofreu a transaminação. Lembre-se que essa reação é reversível, a enzima, uma outra enzima, né? Ou a mesma enzima pode voltar a formar uma imina e deslocar um aminoácido. Em algumas ocasiões vamos ver que a reação é no sentido de retorno. Nesse é no sentido de o aminoácido, o grupo amino de um aminoácido, tomar a vez do grupo imino de uma enzima, né? Que se forma aqui piridoxal. Então, é nesse sentido aqui de liberar a enzima e se formar aqui um grupo imina com um grupo amina de um aminoácido. Então, essa grupo agora se desprende da enzima, né? Porque já não está mais ligado. Note que aqui, no estado original, a enzima estava ligada à coenzima de forma covalente. Era uma ligação covalente aqui. Ela estava presa de fato, né? A coenzima estava ligada de fato à enzima por essa ligação imina aqui. E agora não, ela pode se desprender do sítio ativo porque já não está mais ligado. Bom, uma vez que temos a transaminação ocorre, a partir dessa transaminação é que todas as reações subsequentes catalisadas pelo piridoxal fosfato é que vão ocorrer a partir dessa situação aí do aminoácido formando uma imina. Tá? Aqui a imina, aqui o aminoácido. Né? Esse daqui é o nitrogênio do aminoácido, do grupo amino do aminoácido, aqui é o carbono alfa desse aminoácido. Então, a partir dessa estrutura é que qualquer uma dessas ligações pode se quebrar. Ou se quebra a ligação carbono-alfa, grupo carboxílico, para sofrer uma descarboxilação, que é o caso aqui. Ou se rompe a ligação carbono-alfa, carbono-beta, com a eliminação da cadeia lateral R. Ou se quebra a ligação hidrogênio com a carbono, né, para sofrer uma eliminação, no caso, uma eliminação de amina, né, do grupo amina, pode acontecer também, ou inclusive quebrar a ligação nitrogênio para sofrer uma desaminação. Então, várias rupturas de ligação com o carbono alfa pode acontecer. Qualquer uma das 4 ligações ocorrem, né? Ruptura de qualquer uma delas. Sempre começando aí, pode começar com a ruptura, nesse caso uma descarboxilação, né? Esse é o mecanismo da descarboxilação. Uma vez que tenha ocorrido a transaminação, a partir dessa situação aqui é que qualquer uma das possibilidades, né, que vamos ver, descarboxilação, desaminação, ruptura alfa-beta, né, eliminação beta, todas essas reações aí podem ocorrer a partir desse estado aqui, um aminoácido ligado através de uma ligação imina com o piridoxal. Ou seja, a partir daqui é que as reações catalisadas pelo piridoxal sobre o aminoácido é que vão ocorrer. Então, esse exemplo aqui é uma reação de descarboxilação, uma das coisas que pode acontecer com, né, esse grupo imina. De que maneira? O par de elétrons do carboxilato forma uma dupla ligação aqui com o carbono da carbonila. Como a carbonila já tem uma dupla com o oxigênio, a formação de uma nova dupla implica a ruptura da ligação do carbono alfa com o grupo carboxila, né?
Então, essa ligação tem que se romper. E ao se romper, se libera o CO2, ou seja, uma descarboxilação. E uma vez descarboxilado, né, a estrutura restante é essa aqui. Note que o processo todo de descarboxilação é favorecido porque, ao quebrar a ligação carboxila com o carbono alfa, o par de elétrons tem como ser drenado aqui pelo sistema do piridoxal. É tudo isso que, né, favorece a descarboxilação, o fato de ter um nitrogênio positivo aqui na piridina. Então, o par de elétrons é retirado do sistema aromático aqui para o nitrogênio. Um par de elétrons se move para restabelecer a retirada aqui no carbono adjacente. Esse carbono, a dupla ligação do carbono da imina muda de lugar para o carbono ligado ao grupo piridina, se estabelece uma dupla ligação aqui. E se forma uma dupla ligação aqui, continua sendo uma imina, né? Uma imina aqui. Só que a imina antes estava aqui, o grupo, né, dupla nitrogênio. Aqui está em outra posição, continua sendo uma imina que sofreu aí uma espécie de isomerização. Né? A dupla estava com um carbono, agora a dupla está com outro carbono, mas continua sendo uma imina. Né? Uma imina aqui. E agora que já ocorreu aí a descarboxilação, o aminoácido tem que ser liberado, né? Tem que soltar, essa ligação tem que ser desfeita, porque o aminoácido ele só precisava ser descarboxilado. Essa ligação tem que ser rompida do grupo imino aqui. Essa ruptura, essa lise dessa ligação imina começa com um ataque de um H+, aqui, né? Protonação da insaturação aqui da imina. Então entra um hidrogênio. Isso é favorecido porque o nitrogênio devolve os elétrons. Toda vez que você vê um fluxo de elétron num sentido, você pode imaginar ele ocorrer no sentido contrário, né? Então aqui volta os elétrons todos no sentido contrário para ver a protonação, a entrada de um hidrogênio ácido no carbono da imina. Aqui, e agora, isso daqui sofre uma transaminação. Né? Uma transaminação, a mesma reação que já vimos anteriormente, agora no sentido contrário. Uma transaminação pode ir, né? A imina original que estava ligado à enzima pode ser substituída por uma amina de um aminoácido, agora está acontecendo no sentido contrário. A imina, né, ligado aqui a um aminoácido descarboxilado, sofre uma transaminação com um grupo lisina, né, uma amina de uma enzima, e libera o aminoácido, né, já descarboxilado. Então, aquela reação que eu falei originalmente de transaminação, que ocorre nos dois sentidos, aqui ela volta acontecendo, voltando, né, no sentido contrário. Está vendo uma transaminação em que o grupo aminoácido agora, da imina, a imina era formada por um aminoácido, agora passa a imina a ser formada por um resíduo de lisina de uma enzima. E o piridoxal fosfato volta à sua forma original, ligado à enzima covalentemente, pronto para sofrer outro ciclo de descarboxilação ou de transaminação, enfim, de qualquer outra das reações catalisadas pelo piridoxal. Ou seja, ele está no estado original e o aminoácido que entrou com o grupo carboxílico originalmente, ele sai agora descarboxilado. Então, essa daí é o mecanismo de descarboxilação do piridoxal fosfato. Mecanismo para transaminação. Transaminação com A. Né? Transaminação. Transaminação é a retirada do grupo amino de um aminoácido e a entrega desse grupo amino para um aceptor de grupo amino. Porque durante o catabolismo das proteínas, cada aminoácido tem um nitrogênio. E esses nitrogênios, para ser catabolizado, o aminoácido, né, para ser queimado, para ser oxidado e entrar no ciclo do ácido tricarboxílicos, um dos primeiros momentos, uma das primeiras coisas durante o metabolismo, né, sabemos que as proteínas são ingeridas, né, como alimento, fonte de energia também, tem que ser queimadas, tem que ser catabolizadas. E além da hidrólise das proteínas, pelas tripsina, quimotripsina, né, essas hidrólises, além das hidrólises, depois que os aminoácidos são obtidos, num segundo momento,
eles têm que ser desaminados, retirado do grupo amino, vai ficar só a cadeia carbônica, e essa cadeia carbônica vai ser queimada, né? Vai ser transformada em CO2, e os hidrogênios vão ser retirados. Então, nos primeiros passos do catabolismo dos aminoácidos é a retirada do nitrogênio. Depois, esse nitrogênio terá que ser excretado na forma, dependendo do animal, na forma de ácido úrico, de ureia, né? Mas eles têm que ser eliminados. Então, o primeiro passo é uma transaminação, em que o grupo amino, do aminoácido, que vem do catabolismo, vai ser oxidado. Então, eles têm que ser retirados, eles têm que ser catabolizados. Então, aqui está como que acontece isso. Está aqui o grupo imina, que já vimos como se forma, já recordando aí que ele sempre tem que partir dessa situação imina, né? O aminoácido ligado com uma ligação imina ao piridoxal. Agora, em vez de haver a descarboxilação, a quebra da ligação carboxílica aqui, o que acontece é a saída de um hidrogênio alfa. Essa saída do hidrogênio alfa é facilitada a quebra da ligação, tanto aqui também a quebra do grupo carboxy, ou a quebra de qualquer uma dessas ligações do carbono alfa, é facilitada porque o par de elétrons é drenado para o nitrogênio, sempre o mesmo mecanismo. Existe um dreno aí dos elétrons resultantes da ruptura, a ruptura de qualquer uma dessas ligações. Sempre é uma ruptura heterolítica em que o par de elétrons fica para o carbono alfa, que forma, né, ligações iminas aqui ao longo do sistema até o nitrogênio carregado positivamente aqui no anel piridínico, que vai receber esse elétron. E é claro que os elétrons, assim como descem para o nitrogênio, eles podem retornar pelo mesmo caminho, havendo aí um retrocedimento do movimento dos elétrons. Observe aqui, então, a saída do hidrogênio alfa. O par de elétrons forma uma imina agora numa posição diferenciada. A imina era entre o carbono piridínico e o nitrogênio, agora entre o nitrogênio e o carbono alfa. Forma um grupo imina aqui. E esse grupo imina, né, sofre aqui a retirada, os elétrons retornam com a introdução de um próton agora no carbono que está ligado à piridina. Esse carbono aqui ligado à piridina é protonado. E é protonado e os elétrons facilitam essa protonação porque os elétrons retornam pelo sistema conjugado aqui, recebendo esse próton nessa posição. E, novamente, o nitrogênio fica positivo. Então, é protonou aqui. Se não houver por isso que a enzima é necessária uma conformação espacial adequada. Se não existir esse ácido na posição adequada para protonar esse carbono, e o grupamento ácido estiver em outra posição, ele pode protonar outros locais do substrato. Tem que estar aqui posicionado, e daí acontecem reações por outras enzimas, que são enzimas alostéricas, né? Enzimas similares a essas que podem sofrer, né, são variantes da enzima que tem esse grupo ácido em outra posição, já promove outro tipo de reação. Então, esse grupo pH aqui é importante que ele esteja nessa enzima de transaminação, é necessário que tenha esse grupo pH aqui próximo desse carbono bem ligado à piridina aqui. É necessário para essa transaminação acontecer. E não outra, né? Dependendo do grupo BH estar presente ou não, a reação não ocorre. Então, isso é algo que às vezes passa despercebido, é tudo colocado aqui, mas a distribuição espacial desses grupos catalíticos, ácidos, base, tem que estar adequadamente disposto no sítio ativo para que o processo todo seja viável. Então, tá, é protonado agora então esse carbono, volta a ter uma carga positiva sobre o nitrogênio, e agora formou uma imina, né? Uma imina aqui com aminoácido. Aconteceu a formação de uma imina. Onde havia um grupo aminoácido aqui, agora existe um grupo iminoácido aqui no final. Esses grupos iminas, uma outra reação que não é mostrado com detalhe aqui, ela pode ser hidrolisadas. Quando os grupos iminos são hidrolizados, o nitrogênio volta a ser
um grupo amina, tá vendo? E o carbono da imina se transforma numa carbonila. Então, hidrólises de iminas podem ser vistos lá no capítulo de aldeídos e cetonas. Hidrólise de imina é uma reação reversível. A formação de imina e a hidrólise de imina são reações em equilíbrio, catalisadas por ácido ou por base. Então, aqui o grupo OH da água ataca o carbono da imina, carbono alfa aqui, e vai retirar o nitrogênio e vai acabar formando aqui uma carbonila na posição alfa. Isso aqui é uma reação que já foi vista, inclusive é por isso mesmo que estamos mostrando, né, que essas reações, né, que já foram mostradas com aldeídos e cetonas e ao longo dos capítulos de química, existem também nas reações bioquímicas aqui. São reações que acontecem em outro ambiente, o ambiente orgânico, dentro de catalisador, né, dentro de centros catalíticos, de enzimas, porém, são reações que a gente já viu também em laboratório. Nota, então, que aconteceu a desaminação, né? Foi retirado o nitrogênio desse aminoácido e o carbono alfa ficou oxidado. É o primeiro processo de degradação dos aminoácidos, ou seja, a queima, a oxidação dos aminoácidos para gerar energia. Primeira, já é tirado aqui os hidrogênios do carbono alfa e o grupo amino, e forma-se uma carbonila aqui. Então se formou um cetoácido, um alfa-cetoácido. O carbono alfa do ceto, do aminoácido, alfa-aminoácido, tomou um alfa-cetoácido. Um grupo ceto aqui no carbono alfa. E depois isso aqui pode sofrer uma descarboxilação também, e já vai se transformando em CO2 e a molécula vai sendo degradada, do aminoácido, vai sendo queimada, oxidada. E quem recebeu o grupo amino dessa estrutura, desses aminoácidos, ele ficou ligado aqui ao piridoxal temporariamente. Esse grupo amino vai ser transferido para outro ceto, numa reação no sentido inverso, para outro ceto ácido, alfa-cetoácido, que no caso todos os aminoácidos entregam o grupo amino, todos os aminoácidos aqui entregam o seu grupo alfa-amino para o piridoxal. Está aqui o grupo amino ligado ao piridoxal. E se forma um alfa-cetoácido. A partir do alfa-aminoácido se forma um alfa-cetoácido, que vai sofrer degradação. E o grupo amino que ficou aqui, agora, por uma reação inversa, é entregue ao alfa-cetoglutarato. Então, o alfa-cetoglutarato é o receptor dos grupos aminos da degradação, da desaminação de todos os aminoácidos durante o catabolismo. Então, todos os aminoácidos perdem o grupo amino, fica temporariamente esse grupo amino ligado ao piridoxal, e finalmente, ele, através de um processo inverso ao que estamos vendo aqui, esse grupo amino é transferido aqui para a posição alfa do alfa-cetoglutarato, formando o ácido glutárico, o aminoácido alfa-glutárico. Era alfa-cetoglutarato, se torna um alfa-aminoácido, chamado ácido glutárico, o glutarato. Vamos ver isso agora no próximo slide. Está aqui, se forma uma nova imina aqui, onde aqui está o cetoglutarato, alfa-cetoglutarato, se forma uma nova imina com o grupo carbonilo. Note que os grupos carbonilas formam iminas, sejam aldeídos, sejam cetonas, são reações, eles são passíveis de formar imina. Então, quem não lembra de como que isso acontece, dá uma olhada em reações de aminas e cetonas, para formar iminas. Então, se tem um grupo carbonílico de uma cetona, um grupo carbonílico de um aldeído, ele vai formar uma imina. Está aqui a imina. A imina veio do alfa-cetoglutarato. Ceto porque tinha um grupo cetônico aqui do ácido glutárico. Então formou uma imina aqui. Depois ela é protonada. A protonação é favorecida pela entrega de elétrons aqui pelo sistema da piridina. Isso aqui é tudo para desprender, para ver essa transferência do grupo amino para o carbono alfa. Então, o primeiro hidrogênio é entregue, aqui no carbono alfa, aqui estava 100, agora já tem um hidrogênio que veio da protonação. E daí formou esse grupo
imina aqui. Aqui acontece uma transaminação, não é transaminação, tá errado aqui, é uma transaminação. Tá uma imina aqui, né, de um aminoácido, né, de um aminoácido aqui, ó, glutâmico, o ácido glutâmico. E existe o grupo amina, formando uma imina aqui, né, do ácido glutâmico, carbono alfa, o grupo amino do carbono alfa, do ácido glutâmico, forma uma imina. Acontece uma transaminação, não é transaminação aqui não, transaminação com o resíduo de lisina, que já vimos anteriormente, que é uma reação reversível, uma transaminação. Muitas vezes aí volta a enzima a formar uma nova imina aqui agora, né? Uma nova imina original, na verdade, é o estado original da enzima, formando um grupo imina com o piridoxal fosfato. Está aqui o piridoxal fosfato formando um grupo imina com a enzima. É o estado original dela. É assim que ela fica no começo e assim que está no final. E a transaminação aconteceu, né? Por quê? Porque havia uma imina com ácido glutárico, agora existe uma imina com a enzima. Então, antes o grupo piridoxal fosfato formava uma imina com nitrogênio, o grupo amina do alfa, né, ácido glutárico aqui, do aminoácido, alfa glutárico, alfa aminoácido, né, um alfa aminoácido, ácido glutárico, grupo amino dele, né, um aminoácido. Está aqui, agora forma um grupo imino, né, com a enzima, por isso que houve uma transaminação. E, né, o nitrogênio foi finalmente transferido aqui por... Havia aqui originalmente um alfa-cetoglutarato, agora um alfa-aminoglutarico, né? Um aminoácido. Então, todos os grupos aminos dos aminoácidos são transferidos para, né, a posição alfa de um cetoglutarato, formando aqui um alfa-aminoácido do ácido glutárico. Depois, esse nitrogênio existe, né, retirado daqui por outra via, né, para ver a degradação. Enfim, esse é o aceptor que recebe os grupos aminos, né, o cetoglutarato, se transforma em alfa-aminoglutárico, recebe então os grupos aminos de todos os aminoácidos e por aí eles fazem o metabolismo para a eliminação do nitrogênio. Bom, mecanismo para racemização de um L-aminoácido. Ou seja, racemização significa que o carbono alfa, sabemos que eles são todos com configuração L, eles passam a estar misturados. Metade fica L e a outra metade fica D. Sabemos que os organismos vivos só trabalham com um tipo de aminoácido, todos eles com a configuração L. Mas existe aí um processo chamado de racemização, em que metade deles é convertido em, né, uma metade em L e outra metade em D, e fica misturado, uma mistura de aminoácidos. Uma mistura de aminoácidos em que metade é L e metade é D se chama mistura racêmica. Então nós temos aqui a racemização, porque no princípio só havia aminoácido do tipo L. E ao final nós temos uma mistura de aminoácidos L e D. Para que isso aconteça, a configuração aqui do carbono alfa, a posição do hidrogênio tem que ser mudada, certo? Esse carbono é um carbono quiral, em que existe um hidrogênio disposto aqui numa posição única, né? E na forma racêmica ele pode estar, né, seu enantiômero pode estar misturado com, né, na forma D e na forma L. Os dois isômeros óticos podem estar em igual proporção. Então, isso tudo começa com a estrutura da imina original. É aquele grupo imina aqui do aminoácido. Um grupo, através de uma transaminação, o grupo piridoxal fosfato está ligado à enzima. Através de uma transaminação, ele se desprende do grupo lisina, da enzima, e se forma uma nova imina com um grupo aminoácido aqui de qualquer, né? Certo? Então, a primeira coisa que acontece sempre para a atuação dessa coenzima é ela se ligar originalmente com a enzima, através de uma ligação imina, e depois, através de um processo chamado transaminação, forma um grupo imina com outros aminoácidos. E a partir daí tudo pode acontecer, inclusive a racemização que estamos vendo aqui.
Como que acontece a racemização? Parecido com a reação da desaminação, né? Desaminação que vimos anteriormente. O primeiro passo é similar. Retirada de um hidrogênio alfa aqui. Formação da imina. Há um dreno de elétrons aqui. Um dreno de elétrons até o nitrogênio. E depois, o mesmo, né, grupamento que retirou o próton, o hidrogênio do carbonato, devolve o próton, né, volta a devolver o próton na mesma posição. Só que ao devolver, ele devolve em ambas as faces, dos ambos os lados. Se originalmente o hidrogênio aqui estava apenas numa configuração, ao ser retirado formou uma insaturação. Essa insaturação é do tipo sp2 planar, e quando o hidrogênio é devolvido, ele pode ser devolvido tanto numa face quanto na outra do carbono. Então, se esse hidrogênio anteriormente estava para trás do quadro, né, da tela, ao ser retirado, agora ele pode ser devolvido para estar disposto na frente. Metade dele na frente e outra metade ser devolvido para trás. Ou seja, há uma inespecificidade da devolução do hidrogênio. Ele sai, quando é devolvido, ele é devolvido em ambas as posições. Por isso, racemiza, né? Metade vai ter hidrogênio quiral com L e outra metade vai ter hidrogênio quiral D. Então, racemiza, forma uma mistura de aminoácidos. Metade D, metade L. Ao final da ruptura da transaminação, né? Que no final acontece a transaminação de novo, o aminoácido sai e o grupo imino volta a se estabelecer com o resíduo de lisina da enzima. E com a saída, agora sai com o hidrogênio em ambas as posições. Metade tem o hidrogênio numa face e outra metade tem o hidrogênio para trás, outra metade hidrogênio para frente. D e L. Notem que isso é possível porque o grupo ácido, que aceita o próton, né, e que devolve o próton aqui, o grupo B, que é um resíduo de aminoácido aqui, uma cadeia lateral de um aminoácido, que pode protonar e receber o próton, né, ele está posicionado para apenas aqui, né, próximo ao carbono alfa. Note que se esse grupo, ou houver outro grupo aqui próximo do carbono ligado ao carbono ligado à piridina aqui, se existe um grupo desse aqui, a saída do próton pode ocorrer nessa posição, ou a protonação, a devolução do próton, em vez de acontecer na insaturação, pode ser devolvida aqui nessa posição do carbono pirídeo, como vimos anteriormente na transaminação. Então, o fato de umas enzimas terem apenas o grupo BH aqui, só pode entrar e sair dessa posição. E se tiver outro grupo ácido aqui, pode haver, em certas enzimas, pode haver um outro caminho, que leva a transaminação, né, ou outra reação colateral aí. Então, algumas enzimas são desenhadas para promover uma transaminação, dependendo da presença de um grupo catalítico, ácido-base, próximo do carbono ligado à piridina. Se não existir esse grupo, como vimos anteriormente, a única coisa que pode acontecer é a ida e volta do grupo H+, aqui do próton no carbono alfa, né? Sai e volta a entrar na posição diferente, racemizando o substrato, o aminoácido. Tá certo? E outra coisa que pode acontecer é o mecanismo para quebra da ligação carbono alfa-beta, catalisada por PLP. Então, a ligação carbono alfa, carbono beta é essa ligação aqui. É necessário, para que essa ligação se quebre, que exista um oxigênio aqui, né, no carbono beta. Esse é o carbono alfa, que é ligado, né, ao hidrogênio, ao nitrogênio, ao ácido carbono, ao grupo carboxo, e a cadeia lateral é essa aqui. Então, para quebrar a ligação da cadeia lateral, que é a ligação alfa-beta, tem que haver um oxigênio aqui ligado ao carbono beta, né, da cadeia lateral. Por que isso? Porque é possível, né, haver a saída, né, a formação de um grupo ceto aqui. E é necessário para isso que seja feita uma desprotonação aqui. A desprotonação é fácil de ocorrer com oxigênio. O oxigênio desprotona. Então a serina tem um grupo OH aqui.
A metionina também tem um grupo OH nessa posição. Então, são os únicos aminoácidos que podem sofrer quebra da ligação alfa-beta, por eles terem oxigênio, grupo hidroxilo na posição beta aqui. Então, é desprotonado o álcool, o par de elétrons estabelece uma dupla ligação aqui, ao mesmo tempo que se quebra a ligação alfa-beta. Isso é possível, então, só com a presença do oxigênio, da hidroxila em beta. Também, ou um outro grupo de equivalente aqui, mas de aminoácidos só tem dois, metionina e serina. Daí, quebrou a ligação dessa forma, os elétrons são drenados para o nitrogênio. E quando os elétrons retornam, o hidrogênio que foi retirado da hidroxila é devolvido para o carbono alfa, né? O carbono alfa aqui. Era CH, volta CH2, agora o carbono alfa perdeu a ligação, a cadeia lateral. Se converte, portanto, numa glicina, que a glicina só tem um hidrogênio como cadeia lateral. Então, qualquer aminoácido, ou seja, essa metionina ou a serina pode se transformar em glicina, né? Uma retirada dessas cadeias laterais respectivas e a introdução de hidrogênio. E aqui nós temos a imina da glicina. E a imina da glicina pode sofrer uma transiminação. A transiminação aqui, formar uma nova imina com a enzima. Certo? Aqui existe uma imina com o grupo amino da glicina. Existe agora uma imina com a amina da cadeia lateral lisina de um resíduo de aminoácido aqui. O grupo NH2, né? da lisina, da cadeia lateral da lisina, forma uma nova imina. Dessa forma, o piridoxal fosfato fica ligado à enzima no seu estado original. É assim que começa a atuação dessa enzima com o piridoxal fosfato ligado ao nitrogênio, grupo amina de uma lisina, de uma cadeia lateral de lisina, e ao final acaba da mesma maneira, desse jeito aqui. E a glicina se foi desprendida, ou seja, com a saída da cadeia lateral, foi introduzido o hidrogênio aqui na cadeia lateral, no carbono alfa. Portanto, é a glicina que se forma aí. Notem que o grupo que saiu, se for o R aqui for um hidrogênio, você tem o formol, né, que se forma, metanal. Se o R aqui for da metionina, por exemplo, for um CH3, o que se forma aqui é o formaldeído. Essas substâncias são muito tóxicas e elas não chegam a sair do meio das proximidades da enzima. Em seguida, ela já sofre a ação de outra enzima, evitando, portanto, que essa substância venenosa circule pela célula. Né? Os aldeídos, o formol e o formaldeído, o acetaldeído, também são substâncias tóxicas, tem que ser eliminadas, são logo capturadas aí mesmo dentro do sítio ativo e sofrem outras reações. Bom, ainda temos a beta-eliminação, alfa-beta eliminação. O que é eliminado aqui? Do alfa é eliminado o grupo amino, isso é uma eliminação tanto do ligante ligado em alfa, quanto do ligante aqui ligado em beta, que é um X. A saída do X da posição beta e do grupo amino da posição alfa se chama eliminação alfa-beta eliminação, eliminação alfa-beta. Também necessita de uma enzima e do piridoxal fosfato. E com a saída desses dois elementos, sempre no lugar do amino se forma um grupo carbonila, se forma um ceto alfa ácido, né? Um alfa, na posição alfa existe um grupo ceto de um ácido, então alfa ceto ácido. Sai o X na forma negativa aqui com um ânion, o amônio sai levando um hidrogênio aqui, formando um NH4, formando um sal aqui, NH4 com X mesmo, sal. Bom, então, já vimos que 4 ligações podem ser rompidas, né? Ou a ligação, né? O hidrogênio pode sair, o grupo carboxo pode sair, ou o grupo R pode sair. Qual deles vai sair? A disposição permitida lá dentro do sítio ativo é que vai favorecer a quebra de uma dessas ligações, ou a quebra da ligação carbono alfa com hidrogênio, ou a quebra, né, do carbono alfa com o grupo carboxy, ou a quebra, né, uma descarboxilação,
ou a quebra da ligação do carbono alfa com a cadeia lateral do aminoácido, o R. Qual delas vai ser quebrada? Dependendo da disposição espacial permitida, o confórmero do substrato dentro do sítio ativo da enzima, é que vai favorecer a quebra de um ou outro. Sempre a disposição espacial lá, note que aqui é um sistema conjugado do nitrogênio positivo aqui do grupo piridina, existe o sistema pi todo conjugado, até chegar no nitrogênio. Então, para que uma ligação se quebre, o hidrogênio ou o ligante tem que estar formando aqui a ligação, né? O orbital antiligante desse carbono aqui, da ligação que vai se quebrar. Note que a ligação aqui é uma ligação do tipo sp3, né? O carbono está hibridado em sp3 e o hidrogênio é um orbital s. Então aqui a ligação que se estabelece entre o carbono e o hidrogênio é sp3 do carbono com S do hidrogênio. Essa é a ligação ligante, né, que se estabeleceu. O orbital antiligante tem um lóbulozinho perpendicular aqui, atrofiado, né? Que no caso da ligação ligante ele está atrofiado. O antiligante ele tem um lóbulo grande aqui vazio, justamente na posição paralela aos orbitais, aos lóbulos P do sistema conjugado. Então, quem estiver disposto perpendicularmente aqui, na disposição em que esse orbital antiligante, esse lóbulo vazio de um orbital antiligante aqui, que se forma justamente paralelo ao sistema, tem que estar nessa configuração para que a saída do hidrogênio seja favorecida, que daí o sistema pi toma, né, ocupam esse orbital antiligante aqui, esse lóbulo que não foi desenhado. Então, quem estiver disposto verticalmente aqui, né, que no caso é o hidrogênio que está disposto, é ele que vai sair, porque vai se formar um orbital, o orbital antiligante dessa ligação vai ser ocupado pelo sistema pi. Então vai haver a saída do hidrogênio, notem, forma um sistema sp2 aqui, né? Esse carbono era sp3, forma sp2, e o lóbulo que se forma é justamente paralelo ao sistema, havendo a conjugação. Essa conjugação favorece a ligação, a quebra, né, a saída do hidrogênio, as quebras desse hidrogênio aqui. Se quem estiver ali nessa disposição for um grupo carboxy, a saída desse carboxy também vai favorecer essa situação. Com a saída do grupo carboxy vai haver formação de um carbono sp2 aqui, né? Esse sp2 tem um lóbulo vertical, um P puro aqui, que vai se conjugar com o sistema pi. Então isso favorece, né? Favorecido. Ele não vai quebrar outra ligação, vai quebrar aquela ligação que vai permitir a formação de um sistema conjugado aqui. E para que isso aconteça, o grupo carboxy, para a saída do grupo carboxy, o carboxy tem que estar disposto perpendicularmente aqui, né, ao sistema conjugado. Se for para a saída do hidrogênio, o hidrogênio tem que estar nessa disposição. Se for para a saída do grupo R, o R que tem que estar nessa disposição. Quem vai ditar qual dos grupos vai estar, né, disposto paralelamente ao sistema conjugado é a enzima que vai permitir que esse grupo carbono alfa se adapte ao sítio ativo. Dependendo da enzima, ela vai favorecer a saída do hidrogênio, porque vai dispor o grupo carboxy, carbono alfa, nessa configuração. Quando for para acontecer uma descarboxilação, a enzima responsável vai dispor o substrato nessa configuração, no sítio ativo, e assim por diante. Aqui, quando é para a saída do R, vai haver uma enzima que vai dispor os grupos funcionais com essa distribuição aí, favorecendo a saída, portanto, do grupo R. Bom, temos aqui a vitamina B12, que atua também como uma coenzima. Essa já seria uma metaloenzima, porque tem um cobalto, estado de oxidação +3, tem carga +3, está aqui coordenado, complexado, com um grupo tipo porfirínico, né, com 4 nitrogênios, com pares de elétrons, que estabilizam esse cátion, né, com estado de oxidação +3.
essa vitamina B12 o nosso organismo não sintetiza. Então tem que vir dos alimentos, principalmente da carne. São poucos os organismos que sintetizam a vitamina, né, a coenzima B12, né, a vitamina B12. Como ela é necessária em pequenas quantidades pelo organismo, ela não é difícil encontrar deficiências de vitamina B12. Normalmente está associado à carência de vitamina B12 com a incapacidade de absorção pelo intestino dessa vitamina. E a sua falta causa anemia e outros problemas. No seu estado natural, ela está ligada pode estar ligada a um outro grupo aqui, um grupo cianeto, né, um grupo ciano, né, nessa coordenada aqui com o cobalto. Na sua forma ativa no nosso organismo, ela está ligada a um grupo desoxirribose. Por que se chama desox? Porque esse carbono 5' aqui não está ligado ao oxigênio. Note que aqui o CH2 normalmente tem uma hidroxila ligada ao carbono 5'. Nesse caso, como não tem o grupo de hidróxido aqui, por isso se chama desoxirribose. Uma espécie, é quase um nucleosídeo aqui. Não é um nucleotídeo, é um nucleosídeo, porque o nucleotídeo ele precisa de ter o grupo fosfato. Então não tem o grupo fosfato, por isso não é um nucleotídeo, né? É um nucleosídeo, uma base, adenina, o açúcar, e teria que ter um fosfato aqui ligado ao carbono 5, daí seria um nucleotídeo de adenosina, no caso é um nucleosídeo, porque só tem 2 elementos. Está coordenado por cobalto, aqui nós temos, aqui sim um nucleotídeo, né? Temos aqui uma base, um grupo açúcar, uma ribose, e um grupo fosfato aqui. Então essa enzima, essa coenzima, ela é responsável por várias reações em que acontece rearranjo, né? Rearranjos aí de grupos funcionais dentro de um substrato. Vamos ver isso. Uma dos rearranjos aqui catalisados pela coenzima B12 é promovido pela enzima metilmalonil coenzima A mutase. Mutase porque acontece uma mutação, né? Na verdade é uma transferência, uma mudança de posição do grupo carboxy aqui, que está ligado ao carbono alfa, passa para o carbono beta da acetilcoenzima, né, do grupo acilcoenzima A. Então aqui nós temos o metilmalonil coenzima A, que nós passamos a ter o succinil coenzima A. O grupo carboxy mudou de posição, foi transferido da posição alfa para a posição beta. Esse tipo de mudança, né, de rearranjo, né, é catalisado pela algumas enzimas que necessitam da vitamina B12 como coenzima, como cofator. Outro exemplo é a mudança aqui do grupo hidróxido. O hidróxido está na posição 2, né, 1,2, agora passa para ser 1,1. Só que duas hidroxilas ligadas no mesmo carbono se chamam hidrato. Seria um diol geminal. Quando a gente fala diol vicinal, é quando eles estão em carbonos adjacentes. Quando eles estão no mesmo carbono, é um diol geminal. Então, e os dióis geminais, eles são instáveis, então são chamados de hidratos. Eles sofrem desidratação, perda de uma molécula de água, e forma, consequentemente, um aldeído. Sai uma molécula de água aqui, fica só um oxigênio, formando uma dupla ligação. Portanto, é uma desidratação. É algo similar ao que acontece com alguns, né, cetais e hemicetais. A hidratação, né, uma reação reversível, que é a hidratação de aldeídos de cetonas, né? Entrada de uma molécula de água no grupo carbonílico aqui de um aldeído, ou de uma cetona também, forma
né? Se for um carbono terminal, que é o diol, daí forma um aldeído. Se o diol estiver num carbono secundário, né, daí forma uma cetona. Né, o hidrato de um carbono secundário forma uma cetona. Um hidrato aqui, um diol de um carbono terminal, um carbono primário, forma um aldeído. Isso aí se pode ver lá em cetais, em reações de cetonas e aldeídos. Aqui nós temos, portanto, a migração, né? Ao mesmo tempo que a hidroxila sai da posição 2 para a posição 1, um hidrogênio que está na posição 1 vai para a posição 2, né? Porque aqui tinha um hidrogênio só no carbono 2, né? Agora nós temos dois hidrogênios, né? E saiu uma hidroxila que migrou para o carbono 1. Então há uma troca, um hidrogênio vai, né? Um hidreto vai para o carbono 2 e uma hidroxila vai para o carbono 1. Bom, o mecanismo da coenzima, ou também chamado vitamina B12, aqui, é um mecanismo radicalar. Então, até agora vimos reações em que acontecem rupturas heterolíticas, em que um dos átomos ou grupamentos ficava com o par de elétrons, formava carga, essas cargas eram deslocadas por sistemas pi, normalmente, através de sistema de ressonância. Nesse caso, a ruptura de uma ligação e o mecanismo da reação é do tipo radicalar. E o radical se forma entre a ligação do cobalto, hibridado, né, no seu estado de oxidação mais 3, e o CH2, ligado ao grupo adenosina. Essa ruptura dessa ligação é o primeiro passo do processo catalítico. E acontece aqui, essa é uma ligação muito fraca, 26 kJ por mol, e ocorre muito fraca, portanto, e ocorre de forma homolítica. Cada um dos elementos da ligação fica com um dos elétrons. Então, o cobalto passa de estado de oxidação mais 3 para estado de oxidação mais 2, porque recebe um elétron, e o carbono, né, o CH2, grupo metilênico aqui, fica com um elétron, formando um radical. Esse radical é que vai, através de uma reação radicalar, vai promover a entrega, né, a formação de uma ligação com o hidrogênio do carbono 1 e formar, por consequência, um novo radical no carbono 1 aqui, hidroxilado. Então, são rupturas homolíticas que acontecem, né, nas reações radicalares. As rupturas são todas homolíticas. Aqui também acontece uma quebra homolítica entre o carbono 1 e o seu hidrogênio. Eles formam, né, o hidrogênio sai com o seu elétron, mais um elétron do grupo metileno que forma um CH3, né, forma uma nova ligação de um novo hidrogênio. E o carbono 1 fica na forma radicalar. Esse carbono na forma radicalar é que permite a migração de uma hidroxila da posição 2 para a posição 1. Então aqui também acontece a quebra homolítica da ligação do carbono com a hidroxila e um radical OH, né, uma espécie radicalária, migra da posição 2 para a posição 1, formando aqui um diol geminal e forma um novo radical na posição 2. E esse radical que se forma na posição 2 é que vai receber o hidrogênio radicalar que havia saído da posição 1, agora ele retorna para a posição 2. Então houve transferência de um radical hidrogênio da posição 1 para a posição 2, ou seja, o hidrogênio saiu aqui da posição 1 na forma de radical e voltou na forma de radical para a posição 2. E ao se formar um radical na posição 1, o grupo hidróxido migrou como um radical da posição 2 para a posição 1. E o hidrogênio foi para a posição 2. Ou seja, houve uma troca, né? Ou seja, um radical hidroxila moveu-se para o carbono 1 e um radical hidrogênio migrou para a posição 2. Houve troca de posições aqui entre o hidrogênio e a hidroxila dos carbonos 1 e 2. O hidrogênio da 1 foi para 2 e a hidroxila da 2 foi para 1. Como é claro, aqui, ao voltar, restitui a situação original, né? Houve uma ruptura homolítica aqui do grupo metileno com o cobalto,
formou o radical recebeu o hidrogênio, depois perdeu o hidrogênio novamente, voltou a formar o radical e que volta a se ligar com o cobalto, restituindo a enzima, né, a coenzima aqui, a vitamina B12 para o seu estado original. E claro, duas hidroxilas ligadas ao mesmo carbono, a um hidrato, ele tende a, por reações reversíveis aqui, ele tende a desidratar, perder uma molécula de água e formar um aldeído. Então, formando aqui no caso o propanal. Esse é o mecanismo. E estima-se que todas as reações catalisadas por cobalto, por essa coenzima, pela vitamina B12, passam por esse mesmo mecanismo, né, dessa ruptura. Sabemos aqui que ligações carbono-metal são, né, é um organometálico, portanto, uma ligação organometálica, elas são normalmente fracas, né? O carbono tem uma tendência fraca de ganhar elétrons, mas quando está ligado com metais, a tendência é o carbono ficar com os elétrons. Mas por causa da carga muito alta do cobalto, carga mais 3, ele não tem uma disposição, não está predisposto tão facilmente a perder os dois elétrons. E aqui a tendência é acontecer uma ruptura homolítica, né, formando aí um radical. Esse radical é que permite todo o processo, né, de catalítico acontecer. A disposição espacial, né, dos grupos, dos radicais que migram, dos radicais entrantes e saídas próximos do sítio ativo da vitamina B12, é que facilita que esse processo todo ocorra. Temos aqui outra coenzima, que é o ácido fólico. O ácido fólico, ele é um ácido, portanto, ele pode estar na forma de folato, na forma básica, né, aqui, e pode estar na sua forma hidrogenada ou desidrogenada. Aqui está na forma hidrogenada, possui um hidrogênio no carbono 5 e um hidrogênio no nitrogênio 8. Né? Nitrogênio 5 e nitrogênio 8. Se tiver hidrogênios ligados a ele, está na forma hidrogenada. Por isso, recebe 4 hidrogênios. Né? Por isso, chama tetrahidrofolato. Onde estão os 4 hidrogênios? Ademais de um hidrogênio que se liga ao nitrogênio 8 e outro hidrogênio que se liga no nitrogênio 5, existem também 2 outros hidrogênios, uns ligando no carbono 7 e outro ligando no carbono 6, que não estão representados aqui. Mas aqui, originalmente, no carbono 7 havia um hidrogênio, no carbono 6 também não havia nenhum. E agora sim, passa a ter um hidrogênio no 6 e um hidrogênio a mais no 7. Ou seja, no total são 4 hidrogênios que se adicionam ao ácido fólico, né, para se transformar no tetrahidrofolato, que é a sua forma reduzida. Aqui está na forma oxidada, aqui está na forma hidrogenada reduzida. O ácido fólico, né, e o tetrahidrofolato, ele é formado de uma base, né, uma pteridina aqui, que é a nossa base. É formado pelo PABA, o ácido para-amino-benzoico. O amino está na posição para, esse é o ácido benzoico, que está na forma de uma amida, né, formou uma ligação amida aqui com o glutamato. Então, o glutamato, que é um aminoácido, ele tem uma ligação peptídica aqui, uma ligação do tipo amida, do grupo amino, do aminoácido, grupo amino, alfa-amino aqui, se liga, né, sofre uma reação com o grupo carboxílico do para-amino benzoico, do PABA, formando essa ligação amida aqui. E o grupo amino do para-amino benzoico está ligado a uma uma base, né, uma pteridina, que é essa estrutura aqui. Então, esse conjunto aí que se chama ácido fólico, que é a coenzima que vai promover a catálise. Vamos ver como que ele atua. Normalmente, com essa possibilidade aqui de hidrogenação e desidrogenações, né? Reações de oxirredução. Tetrahidrofolato é uma coenzima requerida por enzimas que catalisam a transferência de um grupo que contém um único carbono. Então, um único carbono é transferido de uma estrutura para outra, né? Uma transferência de carbono. Normalmente, o carbono que é transferido fica ligado
ao nitrogênio 5 e ao nitrogênio 10 aqui, formando uma ponte, né? A gente vai ver isso em detalhes aqui no próximos em seguida. Então, se o grupo transferidor normalmente fica ligado ou ao nitrogênio, o carbono que vai ser transferido, né? O tetraído folato, repetindo, ele transfere uma unidade de carbono, né? Ou um grupo metila, ou um grupo metileno, ou um grupo metínico, né? Então, pode transferir uma metila, e a metila está ligada a esse nitrogênio. Pode transferir um grupo metileno, no caso o metileno está ligado a ambos os nitrogênios, aqui. Ou pode estar ligado, né, transferir um carbono tipo formila, né, um grupo metínico, né? Metilênico, metila, metilênico e metínico. Então, esse carbono que estão ligados aí na estrutura do tetraído folato é que vai ser transferido. Ele também pode transferir grupo formila, nesse caso aqui teria que ter um grupo formil ligado à picteridina. O grupo formil pode estar ligado ao nitrogênio do anel ou ligado ao nitrogênio da amina, né? Também pode ser um grupo aqui formamida, né? Aqui é um grupo formil, aqui é um grupo formamida, pode ser transferido também. Todas essas estruturas podem ser utilizadas para a transferência de um único carbono, né? É claro que esse carbono é acompanhado de hidrogênios, ou de oxigênio, ou de nitrogênio. Esse carbono ele vai ser transferido, né, na sua forma, né, de um formil, de um grupo formida, né, formamida, ou um grupo metínico, ou metilênico, ou metil, né? Qualquer uma dessas formas aí. Para isso, a coenzima deve estar ligada adequadamente com um desses grupos. Como que é o mecanismo? Vamos ver na sequência. Vemos aqui alguns exemplos de transferência de carbono, né? Que no caso é a transferência de um grupo formil. O grupo formil possui apenas um carbono, né? O grupo carbonila ligado a 2 hidrogênios, um formil. Isso daqui pode ser transferido para esse nucleosídeo, né? Um nucleotídeo, que tem uma ribose, tem um fosfato, tem aí um aminoácido, uma base. Então, para onde vai ser transferido? Para esse nitrogênio aqui. Então, o grupo formil está ligado ao tetraído folato, ligado ao nitrogênio 10, o grupo formil, é transferido para o nitrogênio da amina aqui. O grupo formil é esse grupo. Então, é um exemplo, né, de transferência de um carbono. A gente vai ver o mecanismo dessa transferência logo mais. E a enzima é essa aqui, né? É transformilase. É uma transformilase porque transfere grupo formil, né, de um grupo para outro. Outro exemplo de transferência de um carbono é durante a transformação da uracila em timidina. São bases, né, usadas na construção do DNA e do RNA. São os nucleotídeos, né? Então aqui nós temos um nucleotídeo que é a desoxiuracil monofosfato, por causa que tem a desoxirribose. Desoxirribose é porque perdeu uma hidroxila, né? Perdeu a hidroxila do carbono 2, linha. Normalmente estaria com uma hidroxila, não tem essa hidroxila por ser um desoxi. E possui um fosfato ligado ao carbono 5. Essa é a estrutura do R' aqui. É uma base, a base aqui é a uridina. E a uridina é diferente da timidina pela presença ou ausência dessa metila nessa posição aqui, está em cor. Então, se não tem a metila, é a desoxiuridina. Se tem a metila, é a desoxitimidina. Desoxi por causa do açúcar, que tem, é um nucleotídeo que não tem uma hidroxila. Então, o que ocorre aqui é a transferência de um grupo metilênico, né, que está aqui ligado aos nitrogênios, na forma de uma metila na posição aqui, posição alfa, né, de uma carbonila, né, de um grupo amido aqui. Então entra nessa posição.
Isso aí é mais um exemplo, então, de como atua essas enzimas de transferência, né, de um carbono, que seria o tetraidrofolato a responsável, a coenzima responsável por essa catálise, né? E aqui é justamente uma timidina, um timidilato sintase, né? Que é a forma como a timidina, né, a base de timidina é sintetizada. Então, de um DUMP passa para ser um DTMP, de desoxiuridil monofosfato para desoxitimidina monofosfato. É claro que com a saída do grupo metileno, o dihidrofolato volta para sua forma original. Isso também é um exemplo, vamos ver o mecanismo, apenas um exemplo, aí depois veremos o mecanismo na sequência. Aqui está o mecanismo de como que acontece essa transferência, no caso aqui da uridina, né? Uridina passando para timidina. Está aqui o folato, né, com seu grupo metileno, ligado aqui entre os dois nitrogênios. Aqui está a enzima. A enzima ela tem, né, uma estrutura, um enxofre carregado negativamente, com sulfeto, e uma base aqui do lado também carregado negativamente. Originalmente aqui com esse movimento de elétrons comum, sistema carbonílicos alfa-beta insaturados, né, o carbonilo aqui alfa-beta, carbono alfa, carbono beta, alfa-beta saturado. Esse movimento de elétrons é possível, né, é comum. E um sulfeto pode atacar o carbono beta, seria uma adição conjugada. Existe o ataque direto, a carbonila, e existe a adição conjugada, que é um ataque na posição beta. Nesses sistemas alfa-beta saturado, isso é uma alternativa. Ou o nucleófilo ataca o carbono carbonílico, ou ataca o carbono beta de um sistema alfa-beta insaturado. É a adição conjugada. Daí, ao atacar a posição beta, os elétrons se movem para o oxigênio. Forma um enolato aqui, né? Um sistema tipo enolato. E o enxofre fica ligado aqui da enzima, né? De um resíduo que tenha o enxofre, metionina, né? E fica ligado aqui, né, o enxofre. Cisteína, né? Um aminoácido que tem enxofre na sua cadeia lateral. Então, um resíduo de cisteína aqui, portanto, que ataca essa posição beta. Fica o enxofre da cisteína ligado à posição beta, se forma um enolato, uma espécie de um enolato aqui. Aí sim, esse enolato é um bom nucleófilo, né? Um bom nucleófilo. E esse carbono, né, do grupo metileno que está ligado ao tetraidrofolato é um carbono eletrofílico, que está ligado a dois nitrogênios, né? Toda vez que um carbono está ligado ou a dois oxigênios, a dois nitrogênios, um outro elemento eletronegativo, ele se torna eletrofílico, né? Tem uma carga positiva sobre ele. São elementos eletronegativos. Dois nitrogênios coloca bastante pressão sobre esse carbono. Então, o enolato aqui, que é um bom nucleófilo, não é exatamente um enolato, mas tem uma estrutura similar a um enolato aqui. Um par de elétrons, né, do enolato ataca um bom nucleófilo, como a gente já viu lá em tautomerias, né, cetoenólicas, aldoenólicas. Os enolatos são bons nucleófilos. O par de elétrons se move e há um ataque nucleofílico do enolato ao carbono metilênico aqui do tetraidrofolato. Esse é o tetraidrofolato. Tetraído porque tem os hidrogênios aqui, né? Daí se estabelece essa ligação e agora é o primeiro passo da transferência desse grupo metileno aqui para o carbono, né? Para esse carbono nessa posição aqui. Posteriormente, um resíduo básico aqui, né, de uma cadeia lateral, pode ser uma lisina, por exemplo, retira um próton desse carbono alfa, que é um carbono relativamente ácido, porque todo hidrogênio alfa são hidrogênios ácidos, já vimos isso em compostos carbonilados, a acidez dos hidrogênios alfa. Então, na presença de uma base, há uma desprotonação do carbono alfa.
Com a formação de uma carga positiva aqui, né, com a formação de uma carga negativa na posição alfa aqui do enolato, né, se forma um enolato aqui, uma espécie de um enolato com a saída do próton, essa dupla se estabelece uma dupla ligação com o carbono metileno aqui. E se rompe a ligação carbono-nitrogênio, efetuando, né, concluindo a transferência do grupo metileno para a posição alfa aqui da carbonila. O que está acontecendo aqui é a doação desse grupo metileno, sendo transferido para a posição alfa dessa carbonila de um grupo uracila, né, uridina. Quebra-se aqui e finalmente acontece a transferência. Se estabelece uma dupla ligação aqui e se quebra a ligação do nitrogênio com o carbono. Um hidrogênio é fornecido aqui para esse nitrogênio, pode vir da enzima ou de uma base, uma protonação, algo assim. Acrescenta-se um hidrogênio aqui. E posteriormente há uma migração de um hidrogênio dessa posição, um hidrogênio ácido também aqui, que sai e ataca o carbono metilênico aqui. E há um movimento elétrico e a saída da enzima que está ligado pela essa ponte sulfeto aqui. E daí você tem a conclusão aqui, a transferência finalmente do grupo metila, né? Saiu como um metileno e entrou com uma metila aqui na posição alfa. Agora nós temos uma timidina. Notem que durante esse processo, é um processo vital na síntese de nucleotídeos, durante a síntese de RNA, de DNA, então é um processo necessário para a manutenção da vida do micro-organismo. Durante a reprodução celular, a replicação celular, esses nucleotídeos têm que serem sintetizados. E se esse processo for inibido de alguma forma ou inviabilizado, a célula morre por falta de produção de grupos timidina. É a única via, né? Uma das únicas vias de formação da timidina. Então, em processos cancerígenos em que há muita produção de DNA nas células tumorais, há muita replicação celular, esse processo está particularmente acelerado em células tumorais. Então, dos medicamentos usados para atividade antitumoral é sintetizar um grupo uridina como esse, tendo um flúor aqui no carbono alfa, nessa posição aqui. Em vez de ter um hidrogênio aqui nessa posição, colocar um flúor aqui nessa posição. O fato de ter um flúor aqui acaba enganando a enzima, né, durante o processo. Acaba enganando a enzima chamada timidilato sintase, né, é onde que acontece essa transformação. Imagine que no lugar do hidrogênio nós tenhamos aqui um flúor nessa posição alfa. Tudo vai acontecer até chegar nesse momento em que o hidrogênio tem que sair daqui. Esse hidrogênio alfa tem que ser deslocado aqui nesse passo enzimático. Se tiver um flúor aqui, isso daqui fica inviabilizado de acontecer e a enzima fica travada nesse passo, né? Fica congestionada e ligada irreversivelmente ao substrato e com isso inviabiliza a produção de timina, né? Do grupo timidina, né? Essa estrutura aqui não pode ser sintetizada. Então, um antitumoral muito utilizado seria esse análogo, né? Esse similar aqui à uridina com um flúor nessa posição alfa aqui. Nota então que a enzima aqui, ela, durante um dos hidrogênios, aqui só tinha 2 hidrogênios no grupo metileno, agora o grupo metila tem 3. Então, um dos hidrogênios veio do folato, né? Veio da posição alfa aqui. Dessa posição, esse hidrogênio saiu dessa posição aqui. E isso daqui aconteceu porque se formou um sistema saturado aqui, uma saturação conjugada. Essas desidrogenações são comuns, né? Ainda temos 2 hidrogênios, era um tetraídro, né? Folato, havia 4 hidrogênios, né?
um estava aqui nessa posição, o outro pode estar ligado, né, ao nitrogênio. Agora só tem dois, né? Seria esse hidrogênio e o outro que está aqui nessa posição para formar mais uma saturação. Se sair mais dois hidrogênios, nós temos o folato. Se tiverem os 4 hidrogênios, é o tetrahidrofolato. Nós estaríamos 4 hidrogênios, um aqui, outro nessa posição, outro nesse carbono da junção aqui e outro no nitrogênio. Então, se tiver 4 hidrogênios, é o tetrahidrofolato. Aqui temos apenas 2 hidrogênios além, né, do ácido fólico normal, que seria o dihidrofolato. Ele pode sofrer a perda de mais um hidrogênio aqui, mais outro hidrogênio, formando o ácido fólico, né, na sua forma oxidada. Posteriormente, essa estrutura tem que receber os hidrogênios para restituir o tetrahidrofolato. Né? Isso aí pode ser feito através de enzimas oxidativas do NAD+, né? O NADH, para restituir os hidrogênios nas posições aqui, restituindo o tetrahidrofolato. Esse é o mecanismo, portanto, né? Um mecanismo interessante, uma migração, né, de um hidrogênio aqui dessa posição, na verdade, uma migração de um hidreto, né? Que esse hidrogênio sai levando os hidrogênios, né? Esse hidrogênio sai levando os elétrons, né? O par de elétrons. Ele chega aqui, entrega o par de elétrons, e um par de elétrons sai desfaz a ligação dupla, se move para essa posição alfa-beta aqui, e um enxofre leva, por sua vez, o par de elétrons da ligação da ponte sulfeto aqui. Então tem que vir um hidreto aqui, né? É algo pouco comum. Os hidretos são espécies muito reativas, e nesse caso houve uma transferência de hidreto. Aqui. Essa transferência é facilitada pela doação de um par de elétrons do grupo amina. Então, né? Permitiu saída de um hidreto que veio para o carbono. Isso é possível no sítio ativo, né? O sítio ativo, devido à proximidade do sistema de ativação dos grupos funcionais, ali na presença do substrato, que facilita essas migrações dessas espécies reativas, né? Altamente reativas, se formarem. Então, certamente é um processo concertado. O hidreto já sai imediatamente para se ligar ao grupo metileno aqui. Devido à proximidade, é um sistema conjugado, um sistema simultâneo, um sistema concertado. E daí você tem finalmente essa formação da timidina. O dihidrofolato que se formou no mecanismo anterior precisa ser restaurado a tetrahidrofolato. Quem fornece os hidrogênios pode vir do NADPH. O NADPH fornece um hidreto, e o H+ de um meio ácido, de um resíduo ácido, forma o H+ e o H-, formam 2 hidrogênios que são transferidos para o dihidrofolato. Isso aí pelo mecanismo, né? Já vimos o mecanismo de como atua o NADPH e o NADH. Sempre um hidreto é fornecido pelo NAD, e um H+ vem do sistema. Então, um H- com H+ está sendo, né, fornecido aí, em resumo, uma molécula de água, de hidrogênio. E essa reação aqui no particular é promovida pela dihidrofolato redutase. Por quê? Quem está sendo reduzido é o dihidrofolato, que está recebendo hidrogênios. Quem está sendo oxidado é o NAD. NADP passa a NADP+. Então estava neutro, 0, passou a +1. E quem recebe hidrogênios se reduz, né? Então, o dihidrofolato foi reduzido a tetrahidrofolato, recebeu hidrogênios, e passa para a sua forma ativa original. O tetrahidrofolato pode, no caso aqui, fazer reações do tipo retirar esse grupo metileno, hidroximetileno aqui de uma serina, né, através de uma enzima chamada serina hidroximetiltransferase, que ela volta a ter, né, um CH2 ligado ao grupo tetrahidrofulano, como a gente viu anteriormente. De onde que vinha aquele grupo metileno que era usado, que era do tetrahidrofolato, para ser transferido, né?
no caso anterior, de onde que veio o grupo CH2? Veio de uma serina, através da serina hidroximetiltransferase, esse grupo serina que é transferido para o tetraidrofolato, e esse grupo metileno ligado ao tetraidrofolato é que vai ser transferido para a timidina, como vimos anteriormente. Então aqui é a restituição da enzima e da coenzima, no caso, para sua forma original. Ela tinha perdido 2 hidrogênios, tinha se transformado em dihidrofolato. Ele recebe os hidrogênios do NADH e volta a ser tetraidrofolato. O tetraidrofolato, para voltar a ter o metileno que ele usa para ser transferido, né? Ele é um agente transferidor de metilenos, de grupos formados por um único carbono. Ele vai receber esse carbono de uma serina. Aqui está o CH2 da serina que vai ser transferido para o tetraidrofolato através da serina hidroximetiltransferase, que é uma outra enzima. A gente já viu também essa reação de ruptura em beta, né? Ruptura em beta da serina. Ruptura em beta aqui já vimos com a enzima do B6, né? Com a enzima B6, que trata das reações com os aminoácidos, ruptura de ligações alfa de um aminoácido. Então aqui que entra aquela enzima, aquela coenzima, né, para transferir esse grupo metileno hidroxi aqui, que é a ruptura da ligação R, né, da cadeia lateral de um aminoácido, ligação entre o carbono alfa e beta. Então aí nós transferimos para esse grupo metileno para o tetraidrofolato e temos ele na sua forma ativa para transferir novamente um metileno para uma timidina, uma uracila, para transformar ela numa timidina. Bom, aqui o funcionamento de um antiviral, o 5-fluoroacila, 5-FU. Ele tem uma única diferença, que ele tem um flúor aqui na posição alfa, né? Ligado a esse carbono alfa aqui, do sistema alfa-beta insaturado, a carbonila alfa-beta insaturada. O fato de ter um flúor aqui engana né, o metabolismo, né, o processo, o mecanismo enzimático. Chega um momento em que, se existisse um hidrogênio aqui e não um flúor, esse hidrogênio seria transferido por uma base, sairia na forma de um H+. Um par de elétrons seria doado ao hidrogênio e essa ligação se rompia, formando uma dupla ligação aqui carbono-metileno, né? E essa ligação aqui também se rompia nitrogênio e carbono, com o desprendimento do dihidrofolato. Isso não é mais viável, porque a presença do flúor impede esse passo do mecanismo de acontecer, e a enzima ficou irreversivelmente ligada ao substrato. Dessa forma aqui há um envenenamento da enzima, né? No caso aí da coenzima, né? Ela fica, né, o substrato aqui está permanentemente ligado à coenzima dentro do sítio ativo, impedindo que o processo siga adiante. E com isso a replicação, né, celular fica comprometida. E a replicação celular é um processo que ocorre de forma mais acentuada em células tumorais. É claro que esse método vai ter efeito colateral, porque também vai atuar em outras células do organismo. Mas como as células tumorais são as que mais se reproduzem, são as que serão mais prejudicadas. São as que serão mais comprometidas, portanto. Aqui temos exemplos de outros dois antitumorais, metotrexano, tem um R aqui ligado ao nitrogênio. O fato de ter uma metila ligada a esse nitrogênio impede que o processo todo, como descrito anteriormente, ocorra e se torna uma coenzima similar ao tetraidrofolato, aqui no caso o ácido fólico. Esse grupo R na aminopteridina seria um hidrogênio, aqui no caso é uma metila. Então isso daí já engana também a enzima durante esse processo de transferência de grupo de um carbono, de unidades de um carbono.
E isso compromete principalmente a síntese de DNA, né, de RNA, o que prejudica as células tumorais principalmente. Note também aqui que em muitos casos, durante a síntese de quem sintetiza esse tetraidrofolato são as bactérias. Nosso organismo não é capaz de sintetizar o ácido fólico. Então, o ácido fólico são sintetizados pelas bactérias e nós adquirimos o ácido fólico na alimentação, né? Por isso que é uma vitamina, essa coenzima. E na síntese bacteriana do ácido fólico é necessário o PABA, né? Que é esse ácido para-aminobenzoico que vai aqui. Então, a sulfa, que é nada mais do que um grupo amino, né? Sulfanilamida, né? Tem um grupo amina aqui nesse nitrogênio, mas tem um grupo sulfa aqui nesse carbono, tomando o lugar do grupo benzoico aqui, vai um grupo sulfônico. Então a sulfa também engana as bactérias na síntese, durante a síntese do ácido fólico, ao tomar o grupo sulfônico, né, para benzeno sulfônico, a sulfanilamida, né, que toma o lugar, né, que seria um enxofre, no caso da sulfanilamida, no lugar da carbonila tem um enxofre duplamente ligado a 2 oxigênios, tipo 2 carbonilas, mas seria sulfonilas, né, um enxofre ligado ao oxigênio de um lado, oxigênio do outro, e aqui um NH2 nessa ponta aqui. Então a bactéria, ao tentar sintetizar o ácido fólico e não encontrar quantidade suficiente de ácido para-aminobenzoico, que seria essa estrutura aqui, no lugar o organismo, né, oferece, né, a sulfanilamida, que é uma sulfa antibacteriana. Então a bactéria se engana e tenta usar a sulfa para constituir essa unidade aqui do ácido fólico, durante a síntese do ácido fólico. Os detalhes aqui não vão ser exibidos, mas só para recordar que a atividade antibiótica das sulfas é justamente na inibição das enzimas bacterianas responsáveis pela síntese do ácido fólico, né, que é essa estrutura toda aqui. Ao entregar, né, para a bactéria uma quantidade grande de sulfanilamida, tem um nitrogênio aqui, um grupo sulfamida aqui assim, nessa posição, a bactéria acaba tomando a sulfanilamida pelo ácido para-aminobenzoico e inibindo a enzima que sintetiza aí o ácido fólico bacteriano e viabilizando a vida da bactéria, portanto. É vital para a bactéria essa estrutura, assim como é para nós também, né? Seres superiores. Aqui tem outro exemplo de antitumoral. Note que aqui tem um nitrogênio e um nitrogênio aqui vizinho, onde se forma essa ponte. Aqui só tem o primeiro grupo amino, né? E aqui não. Então essa trimetrotoprima também acaba promovendo aí né, um auto-engano aí durante a síntese, né, de grupos de DNA, de nucleotídeos, né? Isso compromete todo o processo. Isso é um exemplo de como o conhecimento do mecanismo das coenzimas, das enzimas, pode beneficiar o desenho de antibióticos e de antitumorais. É fácil de entender, né, e de desenhar ou de planejar, não que seja fácil, mas se torna pelo menos mais compreensível. Existe uma estratégia, né, que se pode imaginar e se pode colocar em prática, desde que se conheça o mecanismo das coenzimas, das enzimas, se pode fazer esse tipo de síntese desses análogos, né? Isso aqui tem que ser feito no laboratório, sintético, artificial, né? Uma molécula desenhada para interferir no processo enzimático, tomando o lugar de uma coenzima, no caso aqui o ácido fólico. Finalmente, uma outra vitamina, a vitamina K, ela é uma quinona, né? E as quinonas podem existir na forma reduzida, com hidrogênios aqui, restituindo o sistema aromático, ou na forma oxidada. Na forma oxidada, ela não é tão colorida. Na forma
reduzida ela é mais colorida porque se forma um sistema conjugado aqui, né? E aqui não está sistema conjugado. Então, a vitamina KH2 na forma reduzida tem uma coloração e a quinona no estado oxidado tem outra coloração menos intensa. É uma coloração normalmente amarelada, né? Uma espécie de xantina, né? As xantinas têm esse nome xantina por ter a coloração amarelada. E a vitamina K ela é necessária durante o processo de coagulação normal do sangue, né? Sem essa coenzima, a coagulação está comprometida. Existe um processo complexo de coagulação do sangue, mas um dos passos requer vitamina, né, essa coenzima, para que a coagulação ocorra de forma normal. Bom, uma das coisas que faz com que o processo, né, ocorra a coagulação é que resíduos, cadeias laterais de glutamato, que tem esse grupo ácido glutâmico aqui, né? O ácido glutâmico é um aminoácido que tem uma estrutura de um ácido carboxílico aqui na cadeia lateral. Através da enzima K, né, da coenzima K, na sua forma reduzida, na presença de CO2 e da enzima propriamente dita, acontece uma carboxilação do carbono alfa da cadeia lateral aqui. Carboxila, carbono alfa da carboxila, né? Existe o carbono alfa aqui em relação, quando a gente considera a referência o carbono alfa normal, é o carbono do aminoácido aqui, do carbonilo do aminoácido. Aqui é a cadeia lateral. Só para se dar referência aqui, isso aqui seria o carbono alfa relativo a essa do carboxílico aqui. Então, nessa posição, nesse carbono alfa relativo a essa carboxila, sabemos que os carbonos alfas são carbonos especiais que têm uma reatividade, né, especial. Eles também são do tipo, se formam enolatos aqui, né? Eles podem sofrer ataques também, né? Se formar uma carga negativa aqui, assim, atacar o carbono carbonílico e haver a introdução de um grupo carboxilato aqui no carbono alfa. É o processo inverso, né? Um dos processos inversos é da descarboxilação, né? Aqui está vendo uma carboxilação desse carbono. Então, a introdução de um grupo carboxílico. Cadeia lateral do alfa-carboxiglutamato. E o cálcio é necessário porque ele forma um sal aqui. E os sais de cálcio são insolúveis, né? Então começa a haver uma coagulação aí. Então um dos processos necessários para que isso ocorra é que certas enzimas, certas proteínas têm muitos terminais glutamato, né? Justamente para promover esse tipo de precipitação. Se for uma proteína que tenha muitos resíduos de ácido glutâmico, vai haver muito desse tipo de transformação e muitas precipitações, né? Grupos insolúveis que vão se formar aqui. Como que isso acontece? A quinona, né? Aqui está a quinona da coenzima K, na sua forma reduzida com hidrogênio, já tem um hidrogênio aqui no hidroxila e tem um hidrogênio no outro hidroxila. Então, é o KH2 aqui. Através de uma base, esses grupos fenólicos, eles são relativamente ácidos, desprotonam, daí formam um oxigênio negativo, um fenóxido, né? Esses elétrons se movem e atacam o oxigênio, uma molécula de oxigênio, porque todo corte tem o oxigênio do sangue e também tem o oxigênio atmosférico. Então, o oxigênio pode estar presente nesse processo. Então, o oxigênio ataca essa posição né, em relação ao fenóxido. E os elétrons se movem para formar esse peróxido aqui, né, essa ligação peróxido aqui. E notem que, né, o mecanismo foi só recentemente elucidado. Por muitos anos permaneceu um mistério como que acontecia essa ação da vitamina K, e a proposta que surgiu e que foi comprovado mais recentemente é essa. E daí um oxigênio, né, atmosférico, gasoso, né, no seu estado molecular, ataca essa posição 2, né, aqui, posição 2, formando inicialmente esse ânion,
A carga negativa veio do alcoóxido, foi transferida para o oxigênio. O oxigênio é uma espécie bastante eletrofílica, né? Então veio os pares de elétrons pelo sistema e foi entregue para o oxigênio gasoso, né? Molecular. Se forma, então, primeiramente essa ligação peróxido, cicliza, forma um sistema cíclico aqui, e depois uma migração, né? Os elétrons retornam, né, ao grupo oxigênio aqui com carga negativa, devolve o par de elétrons para a quinona, a carbonila da quinona. Assim como os elétrons desceram, eles voltam. Eles desceram para se ligar ao primeiro oxigênio, depois são devolvidos pelo segundo oxigênio. E forma essa estrutura cíclica aqui, peróxido. Né? Novamente, os pares de elétrons descem, dessa vez há uma formação de um epóxido aqui. Formou um epóxido. Então, essa posição 2 aqui ataca o oxigênio e forma um epóxido. E se rompe essa ligação, os elétrons foram doados pelo fenóxido aqui, se forma esse outro oxigênio negativo aqui, um hidróxido, né? Hidróxido com carga negativa, então, um alcóxido aqui, nessa posição, ao mesmo tempo com peróxido, um epóxido aqui. O epóxido é um éter cíclico de 3 carbonos, né? O menor éter cíclico que existe. Agora, com essa carga negativa, vai atacar o carbono, né, de uma cadeia lateral de um ácido glutâmico. Esse aqui é o carbono alfa, ele é relativamente ácido, então uma base, esse oxigênio está atuando com uma base, está retirando um próton daqui, e ao mesmo tempo está se formando um dihidróxido geminal. O dihidróxido geminal a gente sabe que ele tende a desidratar para formar uma carbonila, então formou a carbonila. E saiu um hidrogênio aqui da posição alfa dessa grupo carboxy. Essa carga negativa vai atacar um CO2, um carbono carbonílico CO2, um dicarbonílico, né, geminal, como poderíamos chamar esse CO2, o gás carbônico. Então ataca o carbono carbonílico e é o processo de carboxilação. Se formou um grupo carboxy aqui, né, na posição alfa desse grupo carboxy da cadeia lateral de um ácido glutâmico. Então essa é a estrutura que vai se complexar com magnésio, facilitando aí a coagulação, durante o processo de coagulação. E a vitamina K, o epóxido da vitamina K, tem que ser restituído. Então no passo seguinte vamos ver como que é restituído esse grupo epóxido, volta a ser a enzima no seu estado original. Está aqui o epóxido. Para isso existe esse grupo de tiol, né? Esse grupo de tiol que a gente já viu em outras ocasiões, que vai regenerar, vai fornecer os hidrogênios para reduzir a quinona a seu estado reduzido aqui. Seria a vitamina K H2. Aqui é a vitamina K no seu estado quinona, aqui é K com 2 hidrogênios. Né? Ao mesmo tempo que o grupo epóxido vai ser aberto e vai restituir uma ligação dupla aqui da quinona. Então os hidrogênios provêm do ditiol. Ao mesmo tempo que doa os hidrogênios, volta a se formar uma ponte de sulfeto aqui. Já vimos esse ditiol aqui em várias ocasiões, em reações de oxo-indução, ele fornece hidrogênio em algumas ocasiões e recebe os hidrogênios na hora de abrir. Mais um grupo de tiol para retirar o grupo epóxi, né? Com a saída do oxigênio na forma de água. Então, o oxigênio recebe 2 hidrogênios, forma água, e aqui nessa forma uma insaturação. Então, aqui, para que isso aconteça, mais 2 hidrogênios devem de um outro grupo de tiol. E assim você tem a restituição da vitamina K na sua forma reduzida novamente para atuar em outro ciclo catalítico, né? De carboxilação de um ácido, na posição alfa de um ácido glutâmico, né? A cadeia lateral do ácido glutâmico. Bom, é isso. Espero ter dado alguns exemplos aí de como funciona, alguns mecanismos de reações e que guardam certa similaridade com as reações que vemos durante as aulas relativas
reações de substituição eletrofílica aromática, reações nucleofílicas, substituições acílicas, enolatos, tautomeria, né? Reações de imina, de esterificação, de transimina, né? Todas essas reações que já foram vistas durante os capítulos de química, a gente viu um certo paralelismo aqui nos modelos enzimáticos. Obrigado e até a próxima.